Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. Estou um bom tempo sem postar vídeo, eu estava com saudades. Mas eu não sou só youtuber, né, gente? Eu também trabalho fora, tenho família para cuidar. Mas sinto saudade sim do meu canal e não vou nunca abandonar esse espaço aqui que eu tenho de comunicação com todos vocês. Hoje é mais um vídeo especial, hoje é um vídeo muito esclarecedor, falando sobre educação aqui em Portugal. Então, se esse é um assunto interessante para você, eu estou aqui com a Inês, do Espaço de Explicações, no Centro de Explicações, que fica aqui mesmo na Moita, então, sem perguntas. Nós vamos falar sobre o Centro de Estudos, vamos falar da educação aqui em Portugal de um modo geral e muito mais. Então, não sai daí. Então vamos começar aqui com a Inês, ela vai se apresentar e vai apresentar esse espaço aqui onde os miúdos e os jovens também podem vir para estudar e aprender um pouco mais. Olá a todos, sou Inês Inácio, sou explicadora há mais de 10 anos e dou um bocadinho de tudo. Na altura tirei jornalismo na faculdade, mas não era uma paixão. E isto sim é uma paixão, é dar o melhor de mim para os miúdos serem melhores ainda. Portanto, estamos na Moita, um bocadinho central, portanto, estamos perto do Arco Conde Ferreira. Este pequeno jardim, aqui ao lado dos combatentes da Grande Guerra, está ao pé da escola secundária, da escola primária número 2, a rua que vai dar para o Mini Preço. É um espaço pequenino, acolhedor, nunca quis nada muito grande, não ter muitos miúdos ao mesmo tempo. A ideia é ter pequenos grupos, dar apoio mais direcionado a cada um deles. Já houve a possibilidade de ter um espaço maior, mas não me interessa. Pronto, é que não para, assim, né? Está sempre cheio, né? Sempre cheio. Tenho quase 80. Quase 80 meninos. Vai equilibrando, uns vêm uma vez na semana, outros vêm mais vezes. Exatamente, ou vêm a horas diferentes, portanto as aulas são sempre de hora e meia, vamos dividindo, vamos separando, tento juntar por grupinhos mais ou menos das mesmas idades e dos mesmos anos. Muitos vêm em grupos da mesma turma, juntam-se todos numa mesinha e tentamos separar ao longo do dia. Sobre esse espaço maravilhoso que a Inês tem aqui na Moita, nós vamos falar agora um pouco sobre a educação em Portugal. Pode falar, Inês, quando é que começa o período letivo? Eu apontei aqui as datas já deste próximo ano letivo, porque são diferentes cada ano, diferem um bocadinho mais ou menos no mesmo período, mas os dias mudam sempre um pouco. Então, por exemplo, para 23, 24, nós dividimos sempre os anos, é dividido por 3 períodos. O primeiro período começa entre 12 e 15 de setembro e vai até 15 de dezembro. Aí começam as férias de Natal e vão até janeiro. Neste caso vai até dia 3 de janeiro e o segundo período é de 3 de janeiro a 22 de março. Em março há outra pausa, que é o segundo período para o terceiro, são as férias da Páscoa, e depois volta a começar o terceiro período dia 8 de abril e depois tem 3 datas diferentes para terminar, consoante o ano letivo em que os alunos estão. Se for, terminam primeiro os 4 de junho, que é nono, 11º e 12º, que são os que têm exames nacionais. Portanto, terminam mais cedo, que é para poder estudar naquele período até os exames. Depois, a 14 de junho, são os outros anos todos que não têm exame. Portanto, 5º, 6º, 7º, 8º e 10º. E depois, a 28 de junho, os últimos a terminar, é a pré-escola e a primária. Portanto, primeiro, segundo, terceiro e quarto. E o período de descanso aqui é maior do que no Brasil, tá, gente? Aqui é pelo menos uns 3 meses de férias, né? Sim, portanto é de 28 de junho, a contar os últimos que terminam, portanto de 28 de junho até setembro. Vamos a falar do julho, agosto e uma parte do setembro. Vamos falar um pouquinho agora dos horários aqui em Portugal. Então já falamos dos períodos, que são 3 períodos no ano letivo aqui. O primeiro período, o segundo período e o terceiro período. E cada período desse tem os testes. Tem os testes, normalmente há um teste, depois cada professor tem a sua forma de avaliar, mas normalmente há um teste a meio do período e um teste no final do período e depois junta-se a nota e é a nota final de cada período. Há professores que fazem mais, vão dividindo por fichas, depois cada um tem o seu método de trabalho, mas vão sempre fazendo períodos de avaliação ao longo dos períodos e depois, geralmente, o terceiro período é a média de tudo o que foi feito ao longo do ano e dá-se a nota final desse ano. Em relação aos horários, aqui é um bocadinho diferente. Cada escola tem a sua forma, cada zona tem a sua forma. Temos, por exemplo, na primária, é um bocadinho mais definido. Os miúdos entram às 8, saem às 3h30.
Só que depois as escolas ofereceram isto, uma coisa recente que foi mudada há muito pouco tempo, ofereceram atividades extracurriculares, portanto têm expressões artísticas, têm desporto, há atividades que vão até às 5h30 da tarde, depois aí é que os pais podem ir buscar às 3h30 ou às 5h30, conforme queiram que os educandos frequentem as atividades, ou não. Depois, a partir daí, a partir do 5º ano para a frente, os horários são um bocadinho misturados, portanto há períodos da manhã, períodos da tarde, começa sempre por volta das 8h30, ou 8h30, conforme, e depois vai até à separação. No caso do Lucas, ele estuda 2 vezes na semana até as 16h30, entre as 8 vai até as 16h30. Os outros dias ele sai à 1 da tarde, 1h30 da tarde. Depende da carga horária, porque vamos dar um exemplo, no 12º há muito menos disciplinas do que temos, por exemplo, no 7º, então a carga horária não é tão pesada, já eles têm quase as tardes livres todas, ou então o horário passará para ser à tarde e têm as manhãs livres, depois é conforme. Mas não há uma definição base, um padrão para usar. A partir do 5º ano já se considera que eles podem ir sozinhos para casa, que já têm mais liberdade para poder andar à vontade, então o horário é um bocadinho mais disperso. Agora vamos lá, vamos começar dos pequenos, né? Sobre a idade escolar. Qual a idade obrigatória aqui em Portugal para o ingresso na escola? Escola mesmo é que nós podemos, a partir dos 4 meses, os bebezinhos, podemos inscrevê-los no berçário. Hoje em dia já existe uma lei que estão agora a aplicar, ainda não está totalmente aplicada. A partir do dia 1 de setembro de 2021, as crianças que nasceram dia 1 de setembro de 2021, a partir daí vão ter berçário gratuito. Portanto, é possível nós inscrevermos em qualquer IPSS, que é as creches, os berçários do Estado, podemos inscrever sem pagar absolutamente nada. Mas como não existem suficientes, o Estado agora está a abranger a AMAs e a creches privadas. Portanto, já é possível nós fazermos essa inscrição, desde que as vagas nas públicas estejam preenchidas, podemos inscrever nas privadas sem qualquer custo, a partir dos 4 mesinhos. Depois, o berçário e a creche vai aí até aos 4 anos. Depois 4 e 5 anos já se chama pré-escolar, pré-escola. E a partir dessa idade já é obrigatório? A partir dessa idade não é obrigatório, é facultativo também. É facultativo. É facultativo. Podemos inscrever os nossos filhos na pré-primária, pré-escola, como preferirem, não vai dar ao mesmo. É possível inscrever sem qualquer custo, mas se quiserem deixar os meninos em casa com avós ou familiares também é possível. A única coisa obrigatória é, aos 6 anos, os miúdos que fizeram anos entre 15 de abril e 15 de junho são obrigados a estar inscritos na primária, no primeiro ano. Então, a obrigatoriedade aqui em Portugal é a partir dos 6 anos. 6 anos para a primária. Antes disso, pré-escola, creche, berçário, nada é obrigatório. Eu tenho um bebê de quase 1 ano e estou agora a fazer o processo de inscrição para poder ir com o berçário. Então, consultei a lista completa das públicas, fui ver se existia alguma. Como não existe nenhuma com vaga atualmente aqui na Moita, nem Conselho da Moita nada, eles agora querem fazer por freguesia, mas ainda não está bem certo. Mas Conselho da Moita não existem vagas, então consegui inscrever, fazer pré-inscrição numa privada. Portanto, aqui na Moita também. Agora é aguardar para se poder chamar. É possível nós fazermos essa inscrição, não é obrigatório. Aí o governo ele arca com parte do pagamento da escola? O governo arca completamente. Com eu, salvo erro, vi uma notícia, penso que era 760 ou 700 e qualquer coisa euros que eles cobrem. Portanto, isso é quase o valor completo. Então eu vou aonde? Aonde eu vou para fazer essa inscrição? Se colocar no Google, como eu fiz, aqui um programa Creche Feliz, é o nome do programa. Colocar Creche Feliz, abre um site da Segurança Social e mesmo cá em baixo tem uma listagem de todas as creches disponíveis. Se houver alguma no concelho com vaga, é dirigirmos a essa creche, fazer a inscrição lá e fica lá. Se não existir, é irmos a uma das privadas, fazer a inscrição. Neste caso ainda poucas estão a aceitar a inscrição, liguei para várias, só a partir de março, outra a partir de abril, portanto ainda anda por aí, para o próximo ano letivo. E AMAs também, estamos a falar de escolas, mas AMAs privadas também é possível. Até fazer o formulário de inscrição no site da Segurança Social, está um formuláriozinho, colocamos o nome do bebê, como se colocamos os dados todos, o contribuinte, isso tudo, e é enviado para fazermos a pré-inscrição. Então eles cobrem tudo. Não esperava, eu não sabia mesmo dessa informação. Agora.
Portanto, Muito isto foi a partir interessante. de dia 1 de quem nasceu 1 de setembro de 21, portanto foi agora há pouco tempo que Bom, tomaram essa medida. muito interessante. Então, nós falamos agora dos primeiros anos escolares da criança, né? Agora, nós podemos falar da organização escolar de um modo geral, das idades. Então, nós já falamos que a partir dos 6 anos, ela ingressa no primeiro ano. Vamos falar um pouquinho agora das divisões. Primeiro ciclo, segundo ciclo, idades. Vamos lá. Existe primeiro ciclo, segundo ciclo, terceiro ciclo e secundário. O primeiro ciclo é tal primária, como costumamos chamar, tem primeiro, segundo, terceiro e quarto ano. O segundo ciclo é quinto e sexto, que já eles transitam, portanto a primária transitam para outra escola, uma escola básica, fazem o quinto e sexto segundo ciclo e fazem lá o terceiro ciclo também, portanto sétimo, oitavo e nono. Essa escola básica faz quinto, sexto, sétimo, oitavo e nono. Depois de terminarem o nono, vão para uma secundária e fazem décimo, décimo primeiro e décimo segundo. Uma outra coisa que eu acho super interessante aqui na organização educacional aqui de Portugal é o seguinte, que a Inês vai falar um pouco, sobre as diretoras de escola e os agrupamentos. Basicamente, antes existia as escolas eram individuais e existia um diretor para cada escola. Agora fizeram agrupamentos de escolas, portanto o agrupamento daqui da zona da Moita tem escolas primárias, tem escolas básicas e escolas secundárias, tudo juntinho, e há um diretor para gerir essas escolas. Depois, mais próximo ao aluno, existem os diretores de turma, que é um professor de uma disciplina qualquer que o aluno tenha, que fica encarregue de tudo naquela turma, portanto, tudo que seja possível gerir, marca-se reuniões com os pais diretamente para esclarecer dúvidas, para mostrar notas, para explicar tudo aquilo que o aluno andou ou não andou a fazer ao longo do tempo. Tudo o que faça falta, alguma questão que seja preciso, é com o diretor de turma que os pais tratam, falam diretamente com essa pessoa. Essa pessoa vai organizar tudo daquela turma. O agrupamento são as escolas todas juntas, simplesmente existe uma escola, que neste caso é a secundária, que tem a secretaria principal. Tudo o que seja preciso tratar das outras escolas, qualquer documento, seja pedir as notas dos alunos para levar para outra escola, de transferência, seja o que for, equivalência, tudo o que seja preciso das escolas todas desse agrupamento é tratado na secundária da Moita, porque a secretaria é central. Isso, entendi. Então a secretaria central fica numa escola só, e geralmente são as escolas secundárias, né? É que tem mais capacidade, porque depois essa escola também vai gerir os exames para eles entrarem na faculdade, então tem lá tudo centralizado. É mais fácil que seja numa secundária do que numa básica ou numa primária. Pronto, e ali fica a diretora geral. Aí sim. Fica a diretora geral. E subordinada entre aspas, aquela escola ficou as escolas que fazem parte daquele agrupamento, daquele grupo de escolas. E dentro dessa escola, cada turma tem a sua diretora de turma. Assim está mais próximo de cada aluno. Pronto. Porque se fosse um diretor para gerir todas estas turmas, coitadinho. Pronto. O Lucas, essa semana, por exemplo, ele atrasou para entrar na aula de educação visual. Ele atrasou. No mesmo dia, a DT, que é a diretora de turma, mandou e-mail dizendo: o Lucas faltou a primeira aula de EV. Ela falou, faltou, ele foi, mas perdeu o tempo, o prazo de chegada. Então ela já me mandou e-mail informando para conversar com ele no mesmo dia ou no dia seguinte. Ela faz sempre isso com todos os alunos e fala: justifique, por favor, a ausência dele na plataforma GI, porque toda ausência do aluno ela tem que ser justificada pelo pai por um prazo. Tem um prazo limite para justificar. E é um máximo de faltas também. E é um máximo de faltas por disciplina. Porque senão pode chumbar um ano, pode ficar retido por faltas. O cartão do aluno ele recebe, quando ele chega no 5º ano, ele recebe um cartão escolar. E nesse cartão ele passa numa máquina, quando entra na escola, um leitor. Quando ele entra na escola, e é aquele leitor que faz o registro da presença dele na escola. É o tal cartão que deixa ou não deixa os alunos saírem se não tiverem autorização. É o mesmo cartão, que serve para tudo. Serve para marcar almoços, uma maquinazinha. Eles vão lá, selecionam os dias que querem almoçar e dá para carregar o cartão com dinheiro, como se fosse um cartão normal de multibanco. Carrega-se o cartão com dinheiro e podem ir comprando almoços, podem ir ao refeitório, podem ir ao bar da escola comprar lanche também. Portanto, aquele cartão serve para tudo.
É a base de tudo na escola. Geralmente é na papelaria da escola, a criança vai na papelaria da escola com um dinheirinho e carrega o cartão. Aí na papelaria o cartão é carregado e ali ela passa todo dia ou na véspera para comprar o almoço do dia seguinte. Temos também a plataforma GI, que é através da plataforma GI, que é o controle que você tem do seu filho, naquela plataforma ali, você também pode comprar os almoços através da MBWay, que é uma aplicação aqui em Portugal, assim como o Pix no Brasil. E aí você paga, carrega o cartão do seu filho, pode também comprar os almoços online. E ali você também tem acesso a tudo aquilo que ele comeu no bar da escola. Dá para consultar as emendas, dá para verificar se ele comprou o almoço e efetivamente almoçou, dá para verificar tudo. Tudo, as notas. Tudo. O GI é a plataforma base para tudo. As faltas, tudo. Tudo. Essa plataforma, ela entrega ao aluno geral. Bom, eu vou agradecer aqui a Inês. Muito obrigada, Inês. Muito bom te conhecer. E você que ainda não é inscrito no canal, por favor, se inscreva no canal. Se você tiver alguma outra pergunta na área da educação, sinta-se à vontade. A Inês está aqui para responder vocês, tá? Eu já falei para a Inês que ela vai chegar lá no Brasil. Temos deixar o link na parte de baixo, podem contactar se fizer falta por alguma coisa, alguma dúvida, o que eu puder ajudar, não é? Exatamente. Eu vou deixar o link do 100 perguntas aqui para vocês fazerem contato, o contato também do Centro de Estudos, para vocês saberem onde é que fica, se alguém se interessar em estudar aqui com a Inês, tá bom? Fiquem com Deus, se inscreva no canal e até a próxima. Obrigada. Obrigada, Inês.